Então vocês percebam que os surdos na Idade Antiga, por exemplo, eles eram tratados como seres incapazes, seres que não podiam relacionar-se com a sociedade pela sua deficiência. Se nós pegarmos um pouco da história lá na Grécia Antiga, em Esparta, por exemplo, a pessoa que nascesse não só o surdo, mas com qualquer tipo de deficiência, essas pessoas eram levadas até os penhascos e jogadas para que as feras viessem e devorassem essas pessoas. Porque, segundo a cultura da época, estas pessoas teriam nascido daquela forma porque estavam sendo castigadas pelos deuses, né? Absurdo. Então, quando a gente chega, por exemplo, no Egito Antigo, os surdos já eram mais reverenciados. Agora, as pessoas que nasciam com outro tipo de deficiência, elas eram sacrificadas e jogadas ao Nilo, porque culturalmente os egípcios pensavam que essas pessoas também estavam sendo castigadas pelos deuses. Com o surdo era diferente, o surdo já era mais respeitado. Por exemplo, quando uma pessoa via um surdo na rua, eles reverenciavam o surdo, porque achavam que eles não falavam, eles não escutavam, não falavam, justamente porque eles traziam consigo o segredo dos deuses. Imaginem aí se estas pessoas egípcias não soubessem ou soubessem que os surdos realmente teriam uma deficiência e não era uma questão religiosa, né? O que é que aconteceria com estas pessoas? Não é? Então eles eram reverenciados, os faraós reverenciavam. Nascia-se surdo porque os deuses estariam trazendo algum segredo. Então, quando eles passavam na rua, prestavam homenagem com medo de que os surdos pudessem se comunicar com os deuses. Se nós voltarmos um pouco à Grécia Antiga, nós podemos nos deparar com Aristóteles, século V, VI a.C. O Aristóteles pensava o quê? Que se o indivíduo nascesse sem fala e sem escuta, ele não pensava. Se ele não pensava, ele não raciocinava e, consequentemente, não podia aprender. Então, esse pensamento perdurou por um longo período da história. Mas se nós voltarmos mais um pouco e formos analisar, por exemplo, o Sócrates pensava o seguinte, que o indivíduo surdo podia sim se comunicar, em que o Sócrates ele dialoga com Hermógenes, um de seus discípulos, e ele olha para Hermógenes e pergunta. Eles estavam discutindo, conversando sobre a questão da comunicação. E ele pergunta para Hermógenes: Hermógenes, suponhamos nós que não tenhamos fala e nem escuta, e queiramos nos comunicar uns com os outros, não faríamos nós, como os surdos mudos, sinais com as mãos, com a face e com o corpo? Aí o Hermógenes vai e responde para ele. Isso aqui já é o sinal de responder, tá, gente? O sinal de responder. Ele vai e responde para ele. Como poderia ser de outra maneira, Sócrates? Ora, se o Sócrates ele fez essa observação, é porque na época dele, ele se deparou com pessoas surdas. Ele viu pessoas surdas sinalizando. Então, esse é o primeiro registro histórico que nós temos da existência de comunidades surdas, a partir da fala do Sócrates. Indo lá para a Idade Média um pouquinho, onde a gente estava colocando que essa idade foi conhecida como o período das trevas, a gente se depara com a Igreja Católica. O que é que a Igreja Católica pensava? O pensamento católico da época. Que se o indivíduo ele não falasse, não escutasse e não pudesse proferir os sacramentos, então esse indivíduo nem alma tinha. Olha só, gente, o pensamento. O indivíduo que nascia sem fala e sem escuta não tinha alma imortal. Só teria alma imortal se eu tivesse a capacidade de dizer, por exemplo, ou proferir um discurso sobre quem é Deus. Mas foi nessa época que surgiram também padres dentro da igreja que defenderam a ideia de que era possível, sim, os surdos conhecerem a Deus. Por exemplo, esse é o sinal de por exemplo. Por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, um santo muito conhecido na Igreja Católica, né? Ficou conhecido e era muito respeitado porque ele era considerado doutor da igreja. Ele parou e pensou e disse o seguinte: não, é possível sim que os surdos se comuniquem e possam professar sua fé, desde que com aqueles sinais que eles fazem, que eles se comunicam, que eles interagem, eles têm uma capacidade, por exemplo, de definir Deus. Isso é possível. Se ele consegue definir Deus pelos sinais, então ele tem uma alma imortal.
Em 1880 houve um congresso, onde esse congresso ia decidir como deveria ser a educação das pessoas surdas no mundo. E lá na votação desse congresso, perdurou a ideia de que as pessoas surdas deveriam ser educadas pelo oralismo. Esse é o sinal. Então, o ouvintismo, esse é o sinal de ouvintismo, mas na frente a gente vai precisar desses sinais, tá certo? O ouvintismo, ele pregou que o oralismo seria o ideal para se educar o surdo. Por quê? Porque se pensava o seguinte, é questão cultural, tudo a gente sabe que se desenvolve a partir de uma cultura. Se eu tenho um pensamento hoje, seja ele excludente ou não, esse pensamento perdurou devido a uma cultura, devido ao conhecimento que a cultura impôs sobre a sociedade, a cultura hegemônica impôs sobre a sociedade. Então, o indivíduo se pensava assim, nós estamos no mundo de sons. Se eu estou no mundo de sons, então aquele que não fala e não escuta deve aprender pelo menos o mínimo, para ficar pelo menos parecido com quem escuta. Olha só, gente, que absurdo. Você privar a pessoa surda dos seus direitos, de sua língua, é matar a língua, é matar a cultura do surdo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na nossa colonização. Uma pessoa muito importante para os surdos, no ano de 1760, lá na França, foi um camarada chamado Charles Michel de Lépée. Quem era Charles Michel de Lépée? Ele era um padre, era um abade. Ele costumava descer as ruas de Paris para observar pessoas pedintes, pessoas que pediam pão na rua. E ele descia à tardinha, saía lá do mosteiro e saía distribuindo pão para as pessoas. E ele se deparou com um grande número de pessoas surdas. E ele ficou preocupado e disse, eu vou levar essas pessoas lá para o mosteiro porque eu preciso catequizá-las. Eu preciso catequizar essas pessoas. Mas qual era o objetivo dele? Ensinar o surdo a falar o francês. E ele levou esse surdo lá para o mosteiro. E esse alfabeto manual que vocês vão aprender, que a gente conhece como alfabeto datilológico da língua de sinais, ele teve origem lá na língua de sinais francesa com o William Stockwell. E ele criou esse sistema de alfabeto manual para ensinar o surdo a falar. A primeira aula que o Lépée deu para esse grupo de surdos foi sobre botânica e sobre a criação do mundo. E ele percebeu que os surdos não conseguiam aprender. Eles não estavam aprendendo absolutamente nada. E ele parou, pensou e disse, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou aprender os sinais que os surdos usam. E ele começou a interagir e aprendeu a língua de sinais dos surdos. Aí depois ele disse, agora eu vou ensinar o que é botânica, o que é natureza, o que é a criação do mundo, a partir dos sinais. E aí os surdos conseguiam se desenvolver. Qual foi a conclusão da pesquisa de Lépée? Ensinar um surdo a falar é perda de tempo. O indivíduo não fala porque ele não consegue escutar. Então, a gente olhar para uma pessoa surda e chamá-la de surdo mudo, isso é um termo pejorativo. Nem todo surdo é mudo, nem todo mudo é surdo. O indivíduo não fala porque ele não escuta. Se um surdo do Brasil com um surdo dos Estados Unidos, um surdo do Japão se encontrarem, será que eles conseguiriam estabelecer uma comunicação entre eles? Então a resposta é não. Porque cada país possui a sua língua própria de sinais, certo? A língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem sua língua própria de sinais. No ano de 1876, Dom Pedro II, convida um francês chamado Ernest Houet, um francês, trazendo o método do abade Lépée, que foi aquele que criou o alfabeto manual lá, que aprendeu a língua de sinais dos surdos para poder desenvolvê-la lá na França. Conta isso. A princesa Isabel teve um filho que era surdo. Então, devido a essa questão e devido ao grande número de pessoas no Império serem surdas, Dom Pedro II vai e convida o método de Lépée para vir até o Brasil. Então, a história não mostra isso, mas isso é uma realidade. O Dom Pedro II, junto com o Ernest Houet, funda o primeiro Instituto de Educação de Surdos Mudos no Rio de Janeiro. E hoje ainda existe, hoje é o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele é o principal centro de pesquisa na área da surdez aqui no Brasil. Mas foi o Dom Pedro II que funda, nesse período, esse instituto.